Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9. Nós temos encontro de jovens na primeira semana de fevereiro, 3, 4 e 5 de fevereiro. E nós temos encontro de homens no dia 24, 25 e 26 de fevereiro. Eu gostaria que você fizesse a sua inscrição. Você que é líder de célula, você que é supervisor, você que é pastor, olhe na sua supervisão. Os homens que ainda não fizeram. Quem já foi sabe que é algo tremendo, que Deus se move de uma maneira sobrenatural. O custo do encontro, eu não estou bem certo, me parece que é um custo de R$60, e nós queremos muito que você seja abençoado. Eu espero que você possa receber algo especial de Deus naqueles dias. Então, na última semana do mês, nós vamos ter um encontro de homens, 24, 25 e 26. Primeira semana de jovens, jovens do sexo masculino. Segunda semana de homens adultos, homens casados de preferência. Vai ser uma bênção. Capítulo 9, quem achou diz amém. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar à casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei aos filhos de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Senhor, eis aí a tua palavra. Clamamos ao Senhor que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, que manifeste o teu poder, Pai, que sejamos alimentados e enriquecidos pela verdade do teu nome. Abençoa-nos em tudo, Senhor, para a tua glória, e ministra algo de especial nos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, amém. Eu gostaria de ministrar hoje uma palavra sobre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eu imagino que todos nós, um dia já ensejamos, já desejamos uma segunda chance. Talvez um dia você se sentiu encantoado pela vida. Você se encontrou em um lugar que você jamais imaginara. Talvez um dia você se encontrou em uma situação e você sequer podia atribuir culpa a outra pessoa, situação que você mesmo construiu para a sua história. Mas lá naquele lugar você pensou: eu queria uma outra oportunidade. Muitas pessoas já pensaram assim: eu queria começar de novo, eu queria uma outra chance.
Eu queria começar de novo na minha história, eu queria começar de novo no meu casamento, eu queria começar de novo no meu trabalho, eu queria fazer as escolhas outra vez, eu queria construir com sucesso nos lugares que eu falhei. Provavelmente todos nós já precisamos uma vez de uma segunda oportunidade. E é interessante que talvez você não saiba, mas existe uma aliança que paira sobre a sua cabeça. Existe uma causa no mundo espiritual que faz com que Deus esteja te procurando para te abençoar. Deus está te procurando para agir com bondade a seu respeito, para te abençoar. E eu quero te contar um pouco da história, do que Deus quer fazer na sua vida, na história deste moço, um moço de um nome interessante, Mefibosete. Ele era um príncipe, ele nasceu em um palácio, ele nasceu com uma situação financeira resolvida, ele nasceu debaixo de honra, ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul, ele era sucessor do trono. Aquele menino certamente era um menino muito bonito. O príncipe Jonatas provavelmente escolheu a moça mais bonita do reino, se casou com a moça mais bonita e gerou um filho muito bonito. Ele tinha tudo para o sucesso, ele era bajulado, ele entrava na sala do rei, ele subia no trono, ele brincava com o cetro do rei. Aquele menino tinha ao seu dispor uma ama, ele tinha servos, ele foi cuidado com o melhor daquela época, ele foi produzido para o sucesso, ele foi esperado, desejado, sonhado, e agora ele era uma realidade. Mas quando ele fez 5 anos, seu pai, o príncipe Jonatas, seu avô, o rei Saul, saíram para uma guerra e eles não voltaram mais. Eles foram cercados pelo inimigo, eles foram acuados, eles foram flechados, eles foram mortos. E quando isso aconteceu, aquela criança que era cercada de carinho, aquela criança que tinha todos os cuidados, ela passou agora a ser perseguida. Provavelmente uma nova linhagem real estaria sendo levantada. A primeira coisa que se faz quando se levanta uma nova linhagem real é extirpar aqueles que podem reclamar o trono, é eliminar os sucessores. Os inimigos estavam à porta, os filisteus tinham vencido, havia inimigos internos e inimigos externos, havia uma correria no palácio, as notícias não eram boas, havia tristeza em Israel, e a palavra do Senhor diz que aquela criança tinha uma ama, tinha uma mulher que cuidava, tinha uma mulher que cuidou desde criança, e aquela mulher que tinha que cuidar e zelar, pegou a criança afoitamente, e quando foi saindo com a criança, deixou a criança cair. Uma queda tão grave, um menino de 5 anos normalmente é leve, nossos filhos já caíram muitas vezes, mas ela deixou cair, nós não sabemos de que lugar, nem como caiu, mas ficou aleijado de ambos os pés. Provavelmente seus joelhos foram quebrados, seus pés foram quebrados, tornozelos, alguma coisa grave aconteceu. Aquela criança em meio à correria, envolta em panos, correndo, chorando de dor, levada para a casa de pessoas que iriam escondê-las. Passa-se os dias com uma medicina não muito avançada, com cuidados não muito especiais, e ele ficou aleijado para sempre. Agora o que na vida dele era só regalia, era só cuidado, era só oportunidade, passou a ser apenas tristeza. Ele foi parar na casa de um estranho, e ele foi parar num lugar que fazia menção do que tinha se tornado a sua vida. A terra que ele morava chamava-se Lodebar. Sabe o que significa a palavra Lodebar? Sem pasto. Sem pasto. Quando alguém mora em Lodebar, espiritualmente está sendo dito que aquela pessoa está sem pastor. Está sem pastor, porque quem está sem pasto, está sem pastor. Davi disse assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me conduzir ao lugar de pastos verdejantes, Ele vai me levar às águas de descanso, Ele vai cuidar de mim, Ele refrigera a minha alma, Ele cuida das minhas questões físicas e Ele cuida das minhas questões emocionais. Quem tem pastor não mora em Lodebar, quem tem pastor não mora na aridez espiritual, quem tem pastor não fica sem pasto.
Aquele moço estava abandonado. O quadro que se pintou em torno dele contava uma história triste. A situação dele ficou triste. Lá em Lodebar, ele ficou esquecido. Esquecido até que as feridas sararam. Ficou apenas as pernas aleijadas, mas ele não se lembrava mais da dor. O anonimato era para ele uma coisa boa. Enquanto não se lembrassem dele, não haveria alguém para matá-lo. Tornou adulto, teve um filho e ficou esquecido. Mas um dia, o rei Davi se lembrou de que havia uma aliança, de que havia uma promessa, de que havia uma palavra no mundo espiritual, e de que aquele moço estava debaixo de uma aliança de misericórdia, estava debaixo de uma aliança de gratidão, estava debaixo de uma aliança de restituição, estava debaixo de uma aliança de segunda oportunidade. E ele diz: existe alguém, me lembrei de uma aliança, tem alguém da casa de Saul para que eu possa oferecer misericórdia, para que eu possa fazer bondade. Tem alguém precisando? Tem alguma casa suplicante? Tem alguém necessitado? Tem alguém? Se ele precisa, eu quero abençoar. Lembraram-se de Mefibosete. E Mefibosete, um dia estava na sua casa, parou diante da sua casa uma comitiva. Carruagens, cavalos, soldados. Talvez ele disse: me acharam, me encontraram. Que situação eu estou vivendo? Eu fui encontrado, provavelmente eu serei eliminado. Meu irmão, você sabe o que acontece conosco? Todos nós um dia somos encontrados neste lugar, o lugar onde nós somos carentes da misericórdia. Todos nós somos encontrados no lugar onde a gente diz: se Deus não agir em meu favor, parece que a minha sorte acabou, parece que a minha vida acabou. Todos nós fomos encontrados um dia no lugar de vergonha. Todos nós fomos encontrados um dia no lugar onde nós pedimos: Deus, eu queria uma segunda chance. Eu estou escondido, Senhor, estou em Lodebar. Eu gosto daquele texto da Bíblia que fala sobre essa situação do homem, flagrante do homem. Quando a palavra do Senhor diz que levaram até Jesus uma mulher apanhada no próprio ato do adultério. Eu já tentei muitas vezes descrever, criar um quadro imaginário, um quadro emocional do que foi a trajetória daquela mulher. Provavelmente ela foi vigiada durante a noite, talvez tivesse essa prática, e no próprio ato do adultério, quando ela estava despida, em um momento em que ela não estava esperando, a porta foi arrombada, ela foi tomada, sendo arrancada pelos cabelos, foi jogada para fora, e para que se ficasse bem caracterizado, provavelmente ela seguiu despida pelo caminho, os homens levando pedras nas mãos, cada um deles pensando que era muito especial, porque estava fazendo cumprir a lei, porque estavam extirpando o mal da terra. Talvez alguns eram clientes dela, mas vinham empurrando aos solavancos, chutes, tapas. Aquela mulher chegou na presença de Jesus suja, quem sabe suja de sêmen, sangue derramado, os joelhos escalavrados, os cabelos desgrelhados, cobrindo-se envergonhada, caiu no chão como um bichinho, ficou ali chorando, sabendo que não tinha para ela nenhuma solução, sabendo que não tinha mais oportunidade. Ali no chão talvez ela tenha lembrado de Deus, falado com Deus, mas levaram aquela mulher na presença do próprio Deus, do Deus da segunda chance, do Deus da aliança, da nova oportunidade. Falaram com Jesus: olha, a lei diz que essas mulheres devem ser apedrejadas, e tu, que nos dizes? Será que este homem vai ter coragem de falar contra a lei? Cada um com a sua pedra. Então a palavra do Senhor diz que Jesus escrevia com o dedo no chão. Nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo. Muitas pessoas ficam conjecturando, dizem que Jesus talvez estivesse escrevendo os pecados daqueles homens, talvez escrevendo a grandeza, a dureza da lei. E eles insistiam com Jesus. Jesus se levantou e disse para eles:
Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se abaixou e continuou escrevendo. Talvez agora escrevendo palavras da graça. Talvez continuasse escrevendo o nome de pessoas. Mas à medida que Jesus falou isso com eles, provavelmente foi o maior flagrante de toda a história. Todos se sentiram apanhados do seu próprio pecado. Todos foram convencidos que muitas vezes nós estamos com pedras nas mãos, que serviriam para nós também, apontando o erro dos outros com os nossos dedos sujos, indicando pecados dos outros, mas nós também somos pecadores. Diz a palavra do Senhor, que a começar dos mais velhos, meu irmão, quantas vezes no nosso meio, os mais velhos ficam mais encardidos, me perdoe falar isso com muito carinho, vai ficando velho, vai se tornando dono da verdade, dono do cristianismo, eu tenho 20 anos nessa igreja, mas a começar dos mais velhos, quanto mais velho, mais quebrantado, mais humilde, mais frutífero. Quantas vezes nós começamos a usar tempo de casa para não arrepender, tempo de casa para não mudar. Eu estou ficando um crente velho, eu já não estou aguentando mais esse negócio da igreja. A começar dos mais velhos, foram os mais velhos que soltaram as pedras primeiros, foram os mais velhos que perceberam. Os mais velhos podem não concordar com algumas coisas, provavelmente vai ser difícil pegar uma pessoa mais velha. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma pessoa mais velha, o Herbert. Você tem quantos anos, Herbert? 60? Estou brincando. Provavelmente ele não vai usar moicano, mas quer, né, Herbert? Mas a começar dos mais velhos, começar a amar as pessoas que fazem coisas diferentes. Não, nós não fazemos apologia para que as coisas equivocadas aconteçam, não. Mas a começar dos mais velhos, há uma contrição, um quebrantamento, porque naquele dia Jesus apanhou todos, e todos sentiram o peso e a vergonha de já ter errado. Será, irmãos, que tem algum de nós aqui, que naquele lugar podia dizer, não, eu nunca cometi um pecado? Será que tem algum de nós que não poderia dizer, eu já precisei de uma segunda chance? Será que algum de nós poderia dizer, eu quero doar uma segunda oportunidade, acreditar em pessoas, chamar os que estão banidos, chamar os que estão doentes para perto de você, chamar quem não sabe andar para perto de você, chamar quem anda cambaleando para andar do seu lado, quem anda trombando em você, chamar quem anda tropeçando, que precisa do seu apoio para andar perto de você, os trôpegos emocionais, aqueles que dizem palavras que não deviam dizer. Amar os amáveis é fácil, mas chamar para perto de você os não amáveis. Às vezes as pessoas doentes nos fazem nos sentir tão saudáveis que nós podemos até jogar pedra nelas. E a palavra do Senhor diz que eles começaram a se retirar. Todos foram apanhados naquele lugar, todos foram apanhados. E a Bíblia diz que ficou só Jesus e a mulher. Eu queria fazer uma pergunta, quem sabe você nunca pensou nisso? Onde é que estavam os discípulos? Será que eles também não passaram a mão numa pedra? Essa não tem jeito, essa o mestre vai liberar, essa vai. Pedro procurando uma pedra pontuda, eu vou dar nela uma pedrada na muleira, eu vou abençoar essa mulher, eu dou nela uma pedrada só que ela não vai precisar de duas. Será que também os discípulos não tomaram suas pedras? Quem vive da oportunidade que Deus dá, quem está debaixo da graça, quem vive da aliança, é alguém que já soltou suas pedras, já aprendeu a não acusar, já aprendeu a amar. A verdade continua sendo verdade, e quem pode atirar pedras continua condenando os pecados, porque Jesus diz, nem eu te condeno. Mulher, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno, mas condeno o pecado. Vá e não peques mais. O pecado continua sendo pecado, o erro continua sendo erro, mas você continua sendo livre para liberar misericórdia.
Um dia, amém, pode aplaudir, meu irmão, me aplaude, aplaude ao Senhor aí que mais gente aplaude. Pode aplaudir, pastor Robson? Obrigado, obrigado. Amém. Para o Senhor, irmãos, toda a glória a Ele. Irmãos, olha que interessante. Quando você pensa nisso. Um dia, eu reuni um grupo na casa de um pastor, ou pastor na casa de um grupo, eu não sei precisar. E ele estava tentando conciliar os irmãos. Eu não sei se com outros irmãos ou com familiares. Me parece que eram familiares que tinham brigado. E eles começaram a dizer: não, isso a gente não perdoa de jeito nenhum. Não, isso não tem perdão. Tudo bem, tudo bem. Tentou muito tempo, depois disse: tudo bem. Já que a situação é tão grave, tudo bem. Podemos fazer uma oração, vocês continuam crentes, não é verdade? Disseram sim, continuamos. Então vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Vamos. Deram as mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas. Pastor, eu acho que não dá para fazer essa oração não. Ou a gente muda de atitude, ou precisa mudar de Bíblia. Eles disseram: pastor, nós precisamos perdoar, porque se a gente não perdoar, nós nunca vamos poder orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Sabe, irmãos, quando a pessoa é tomada naquele flagrante, ele precisa de uma segunda chance. As pessoas, é fácil você ver pessoas assim. Às vezes é a mulher adúltera que está ali precisando, parece precisando de misericórdia, e de repente você percebe que todas as pessoas precisam de uma segunda chance, precisam de uma oportunidade. Lá estava agora Mefibosete, uma segunda chance. E ele chegou diante do rei, e o rei disse: Mefibosete, não temas, não tenha medo, eu vou usar de bondade com você, eu vou devolver todas as terras do seu pai, eu vou restituir tudo que você perdeu, eu vou restituir tudo que saiu da sua vida com um golpe só, eu vou mudar a sua história, do mesmo jeito que você caiu, eu vou te colocar de pé. Irmão, Deus quer te restituir, Deus quer te colocar no lugar de honra, Deus quer restituir milagre na sua vida. E sabe o que acontece? Talvez chegou um tempo na sua vida que você diz: o que Deus tem para restituir na minha vida é aquele desejo de clamar que eu tinha ontem, é aquele desejo de orar que eu já tive um dia. Deus precisa restituir na minha vida o desejo de congregar, Deus precisa restituir na minha vida o desejo de servir. Eu estou precisando de uma segunda chance, porque eu não quero uma vida religiosa, eu quero estar na presença do rei. Essa era a maior restituição. E Davi disse: mas você não vai morar na terra de Saul, você vai morar no palácio. Meu irmão, quando Davi conquistou Jerusalém, o nome Jerusalém significa cidade de paz. Quando Davi conquistou, chamava Jebus, era a cidade dos jebuseus, uma fortaleza impenetrável. E quando Davi chegou para conquistá-lo, os jebuseus disseram: os homens de Davi não vão entrar aqui, os cegos e coxos o expulsarão, não precisa nem de soldados, cegos e coxos vão expulsá-los. E Davi disse: cegos e coxos não vão entrar nessa cidade. Ele entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou pelos canais, pelo esgoto, não é verdade? Entrou na cidade, conquistou a cidade. Foi ali que Jonatas se tornou general do exército de Davi, Joabe. E a partir dali, Davi fez uma grande conquista e Jerusalém se tornou a capital de Israel. Mas naquela cidade, haviam dito que os cegos e coxos não entrariam. Eles estavam fora da cidade da adoração, eles estavam fora da cidade do clamor, eles estavam fora do lugar de milagres, eles estavam fora da capital. E agora, quando Davi vai fazer misericórdia, quando ele busca quem ele quer abençoar com aliança, sabe o que ele descobre? Que ele tinha um coxo para abençoar. Ele diz que a alma dele aborrecia os coxos e cegos, mas aquele moço ia comer na mesa do rei como um príncipe.
ele voltou ao lugar que ele estava, e a partir de agora, mesmo sendo coxo, ele passou a estar na casa do rei. De todas as coisas que Deus quer te restituir, de todas as coisas que Deus quer trazer para a sua vida, de todas as coisas que Deus quer trazer para a sua história, a que Ele mais quer trazer é a oportunidade de estar na presença do rei, estar na mesa com o rei, estar na presença do rei. Quando você lê o Salmo 23, talvez seja o salmo mais conhecido, ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e lá no final termina assim, diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei por longos dias na casa do Senhor. Ele encerra o salmo dizendo: a maior bênção que se pode ter é estar à mesa do rei, a maior milagre é estar debaixo da aliança do sangue, é ter a unção de Deus sobre a sua cabeça, e você estar por longos dias na casa do Senhor. Sabe, meu irmão, eu não sei como você se sente, mas eu queria te dizer que a história de Mefibosete é a sua história. Você também nasceu para reinar, você também nasceu como príncipe, você também foi colocado num lugar de honra, e um dia nossos pais perderam uma guerra, ficou uma dívida para nós começamos a fugir, machucados, feridos, e nós fomos parar neste lugar sem pasto. Todos nós andamos famintos, tristes, a vida parece que continuou, mas nós nunca mais conseguimos andar direito. Constituímos família, crescemos, mas as feridas estavam lá. Um dia chegou uma história para nós: o Rei dos Reis quer te abençoar. A comitiva celestial parou na sua porta, as carruagens celestiais chegaram até a sua casa, e a notícia: o Rei dos Reis quer te abençoar, o Rei dos Reis quer te dar uma segunda chance, o Rei dos Reis quer te dar um novo começo. E para Deus não é apenas a segunda chance, porque a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele não apenas te dá uma segunda chance, mas Ele te dá uma nova oportunidade, e se você falhar de novo, você vai receber de Deus uma nova oportunidade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias! Aleluias! Muitas vezes, eu precisei de uma outra oportunidade. Eu já precisei de oportunidade nova com os meus filhos. Eu já errei com os meus filhos. Eu já precisei de oportunidade nova com a minha esposa. Eu já precisei de oportunidade com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. A vantagem de ter muito irmão é que a gente pode diversificar, né? A gente erra um pouquinho com cada um. Às vezes nem nota o tanto que a gente erra. Quando você tem um irmão só, poxa, mas você não para de me pedir perdão? Há poucos dias eu discuti com a minha irmã, e ela falou comigo: depois você vai me ligar e me pedir perdão. Eu falei com ela: não vou ligar. Aí liguei. Eu falei que não ia ligar, mas resolvi que o negócio é ligar mesmo, não tem jeito não. Pedir perdão. Sabe por quê? Porque irmão fala com franqueza. Mas sabe por que o relacionamento com os meus irmãos está aqui até hoje? Outra oportunidade. Porque eles não me negaram outra oportunidade. Sabe por que eu sou pastor nessa igreja? Outra oportunidade. Talvez eu já falei com você, meu irmão, mas eu tive outra oportunidade. Oportunidade de Deus, oportunidade sua. Todo homem precisa de outra oportunidade. Mas eu quero dizer para você uma coisa: há uma aliança sobre a sua cabeça, há uma herança sobre você, e há um legado de Deus para a sua vida, e Deus quer te dar uma segunda chance. Eu não sei se talvez seja hoje o seu dia, talvez hoje seja o seu dia. Você está dizendo: eu queria uma outra oportunidade hoje, Deus, hoje. Talvez você nem está vivendo em santidade como queria. Você está dizendo: Deus, eu queria essa oportunidade hoje.
Talvez você está vivendo uma vida santa, mas seu casamento está tão choco que você parou até de brigar. Quando você assiste o filme A Mulher Invisível, você pensa: olha, minha esposa fez um filme. Você está tropeçando nela sem vê-la. Mas eu queria te dizer, Deus quer te dar outra oportunidade. Quem sabe você está numa situação muito difícil. Muito difícil. Quem sabe você entrou num quadro, você não sabe como agir. Deus quer te dar outra oportunidade. Sabe o que acontece? Não tem jeito de dar errado. Com Deus sempre dá certo. Vamos orar? Eu queria orar por vocês, mas eu queria orar especificamente por 2 grupos que eu vou chamar na frente. Fique de pé todos vocês. Nós vamos chamar 2 grupos na frente. Primeiro grupo que eu vou chamar à frente são aquelas pessoas, eu nem imagino que seja alguém que não acredita em Deus. Eu creio que todos nós aqui acreditamos em Deus. Mas você que acredita em Deus, mas ainda não confessou Jesus como seu Senhor. Talvez você já tenha até feito essa confissão, mas Ele ainda não é o Deus da sua vida. Você não toma as decisões baseadas na vontade dEle. Talvez quando você vai tomar decisões, você pensa no que você quer. Você não fala o que diz a palavra de Deus. Ele ainda não é o seu Senhor. Se você quiser fazer de Jesus Senhor da sua vida hoje, e mudar de vida hoje, eu quero orar com você. Só que eu vou fazer o seguinte: eu faço uma oração e toda a igreja repete. Você repete também. Você vai orando e pensando no que você está falando. Se ao final dessa oração você falar: isso mesmo que eu quero, eu digo, todos os que fizerem essa oração com sinceridade e querem essa verdade da sua vida, confirme a sua oração dizendo amém. Aí você diz amém. Ela só vale se você confirmar. Ela não vale nada se você não confirmar. Por isso você pode orar, fica na liberdade. Então você solta a voz e ora com vontade. Está todo mundo orando. Ora no meio da turma. Feche os seus olhos. Diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu também te amo, Senhor. Mas eu ainda não fiz do Senhor o meu Deus. As minhas atitudes, sou eu quem decido. Da minha vida, cuido eu. Mas hoje, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, eu decidi que eu quero uma segunda chance. Eu quero o Senhor da minha vida como meu Deus. E eu me comprometo que de hoje em diante eu vou fazer só a Tua vontade. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te faço dono da minha vida, dono do meu coração. E a partir de hoje eu vou viver de acordo com a Tua palavra. Todos que fizerem essa oração com sinceridade, concordam com essa oração e querem fazer isso com verdade, quer realmente entregar sua vida a Jesus, confirme essa oração dizendo amém. Aleluia. Continue de olhos fechados. Não, pode abrir os olhos, porque alguém vai chegar perto de você para orar com você. Você que fez essa oração pela primeira, segunda ou terceira vez, mas que fez de verdade, quer Jesus como Senhor da sua vida de verdade, nós vamos fazer ainda uma oração te abençoando. Levanta sua mão, alguém vai chegar perto de você. Levanta sua mão, você que fez pela primeira, segunda ou terceira vez. Amém, amém. Chega perto. Você, tem uma pessoa a mais ali. Quem fez pela primeira, segunda ou terceira vez e fez de verdade. Tem um jovem lá atrás de mão levantada. Chega alguém perto dele para mim, por favor. Mais alguém, levanta bem alto a sua mão, bem alto. Amém. Tem um jovem abençoado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Tem mais. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe. Cola aí. Amém. Janaína, chega perto. Chega perto. Amém. Tem mais alguém? Aqui na minha direita. Amém, querida. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Bem alto. Eu queria te ver daqui. Tem mais alguém?
Tem alguém que está desviado e diz: eu quero uma segunda chance. Talvez você está esperando a vida melhorar, mas não é a hora de esperar isso. Alguém está desviado? Levanta bem alto a sua mão e diz: eu vou voltar hoje. Levanta bem alto. Tem alguém desviado? Tem alguém que está desviado? Levanta bem alto a sua mão. Bom, eu vou orar por vocês, mas nós vamos fazer o seguinte: você que levantou a mão, sai do seu lugar, e quem está orando junto, vem junto com a pessoa para orar aqui na frente. Vamos orar aqui na frente. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Amém. E andar do teu lado. Amém. Senhor, Deus do ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Sua vida jamais será a mesma. A palavra de Deus diz que você está sendo arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que o homem nasce como criatura de Deus, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. A partir de hoje você é filho de Deus. Sua oração vai ser respondida. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pastor Robson vai orar por você, te abençoar. Depois você vai seguir a pastora Marli. Então o pastor Robson vai orar por você. É uma das coisas mais bonitas da igreja. Se a gente pudesse, a gente aceitava Jesus todo dia. A gente pode, a gente aceita Jesus todo dia, né? A Bíblia diz que aquilo que a igreja concorda aqui na terra é concordado na eternidade com o Senhor. E nós concordamos aqui agora, irmãos, que a partir de hoje eles vão ser filhos de Deus. Nós concordamos. Deixam de ser criatura e passam a ser filhos de Deus. Isso é tremendo. Nós poderíamos agora pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Um dos milagres mais bonitos, que há uma festa agora acontecendo na eternidade, quando uma pessoa se arrepende e confessa que Jesus Cristo é Senhor, irmãos. É uma das coisas mais belas. A Bíblia diz que para fazer parte dessa família vitoriosa é apenas crer de todo o coração. E você creu pela palavra que foi ministrada e confessar. E você confessou aqui nessa noite. E por isso, nessa noite, o seu nome está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós entregamos essas pessoas que voluntariamente, Senhor, movidas pelo Teu Espírito, confessam que o Senhor é Deus da vida delas e Senhor. E a partir desta hora, deste momento, elas escrevem um novo passo na vida delas, Senhor, uma nova história. E essa história é uma história de eternidade, quando o Senhor coloca o nome delas, Senhor, no livro da vida do Cordeiro, Senhor. E nós declaramos agora um tempo de vitória, de graça do Senhor sobre elas.
Repreendemos todo passado de maldição e declaramos sobre a vida destas filhas que agora confessam ao Senhor como o Deus da vida delas, como o Deus que vai fazer mudança na vida delas, Senhor. Nós profetizamos agora um tempo de cura, um tempo de vida, um tempo de prosperidade, um tempo da segunda chance, como foi ministrada nesta noite. Nós abençoamos cada vida e declaramos na vida delas agora que repouse a paz do Senhor, que enriquece e que não nos acrescenta dores em nenhum momento, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Por favor, aleluias. Amém, amém. Por favor, acompanhe a pastora Marli. Eu queria pedir que ninguém, até você que veio junto, leva a pessoa lá, vai lá. Você vai voltar agora mesmo, para ela não ir sozinha. Vai lá, vai ser uma bênção. Vai lá fazer uma fichinha, nós vamos orar por você. Vai lá, vai ser uma bênção. Amém, amém. Vai lá. Glória a Deus, aleluias. Agora eu quero fazer um segundo apelo. Você que conhece o Senhor, mas você quer fazer concerto com Deus. Dizer: Deus, quero voltar, quero praticar as primeiras obras, quero me sentar à mesa do Rei, quero estar na presença do Senhor. Eu queria te pedir para você que quer fazer isso com sinceridade, coloque a sua mão sobre o seu coração, fala com o Senhor. Fala: Deus, eu quero uma outra chance. Coloque a sua necessidade diante de Deus, o seu casamento, sua vida espiritual, sua vida profissional. Fala com esse Deus presente. Tem uma aliança sobre a sua cabeça. Davi não conhecia Mefibosete. Ele não foi atraído pelas suas qualidades. Ele não ouviu falar deste moço. Não era um moço bom, a Bíblia não cita nenhuma qualidade dele. Ele era apenas um homem debaixo de uma aliança. Ele não era um homem especial, não era talentoso, a Bíblia não cita. Ele só era um homem debaixo de uma aliança. Tinha uma promessa sobre a cabeça dele. Tem uma promessa sobre a sua cabeça. Tem uma aliança. Fala com Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da tua igreja, teus servos e servas, Pai, que nesta hora, por este ato profético, estão no altar do Senhor, buscando uma nova oportunidade, um tempo de graça e vitória, Pai, tempo de restituição. Que o Senhor, que conhece, que lê a alma, que sabe da história, Pai, o Senhor possa trazer para eles aquilo que eles estão precisando. O Senhor está nos procurando para abençoar. O Senhor está nos procurando para trazer a misericórdia sobre nós. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso ministra, Senhor, sobre a vida da tua igreja, de uma forma poderosa, de uma forma especial.
Eu abençoo os teus servos, Pai, com toda sorte de bênçãos, com milagres e vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia, graças a Deus.